paixões. Então eu queria pedir a sua atenção, amém? É algo que o Espírito colocou no meu coração há poucos dias. Compartilhei aqui com os pastores e gostaria de compartilhar com você, porque isso tem o poder de revolucionar a sua vida, amém? De revolucionar a sua vida. Falo isso para você com toda tranquilidade, fé e confiança. Deixe-me orar por você. Pai, eu abençoo os teus filhos. Eu peço a tua graça para transmitir a tua palavra, a tua unção venha sobre nós para nos instruir e ensinar. Abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber de ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra tão poderosa e pelo teu Espírito que está aqui, falando aos corações. Ministra aos nossos corações, traz luz. Toma, Senhor, a cada um de nós. Flua a tua palavra neste lugar, em o nome de Jesus e para a única glória dele. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Bem, hoje eu vou atuar aqui, pela graça de Deus, no ministério de João. Existem 3 ministérios de destaque dos discípulos de Jesus. O primeiro deles é Pedro. Pedro, quando Jesus o chamou, a Bíblia diz que ele estava lançando as redes no mar. E aí Jesus falou: venha Pedro e André, seu irmão, e eu farei de você um pescador de homens. Dar-te-ei, depois Jesus falou, as chaves do reino dos céus. Então quando você olha a experiência de Pedro na Bíblia, ele é aquele que se levantou após o batismo no Espírito Santo, pregou uma palavra, 3.000 pessoas se batizaram. Depois à frente ele prega de novo quase 2.000, agregando 5.000 na igreja. Numa outra mensagem, a sombra de Pedro curava. A influência do Espírito, a unção na vida dele eram tamanhas que a simples presença dele, os enfermos eram colocados na rua, no caminho que ele passava, e eles levantavam curados. Amém? Bem, Pedro então foi aquele que lançou as redes e aquele que abriu a porta aos judeus na primeira mensagem e aos gentios em Atos 10, quando ele foi enviado para a casa de Cornélio, ele abriu o evangelho para nós, os gentios. Amém? Quem não é judeu é gentio. Hoje somos a igreja do Senhor, mas para você entender, então nós gentios, o nosso começo não está em Jerusalém, o nosso começo está na casa de um centurião romano, Cornélio. Amém? Está lá. Então Pedro, antes de ir para Cornélio, teve uma visão de um lenço que descia. Outro que teve um ministério poderoso, Paulo era um fazedor de tendas. Pedro viu um lenço descendo, e Paulo é aquele que pega o lenço e transforma numa tenda. Por quê? Porque Paulo é um sábio construtor, ele é um edificador da igreja. Você não vê Paulo pregando para multidões e milhares de pessoas se convertendo. Você não vê isso nas cartas de Paulo ou em Atos dos Apóstolos. Mas você vê Paulo escrevendo a sublimidade das cartas de Efésio, revelando que a igreja, o crescimento do corpo, os ministérios, a organização da igreja, os dons do Espírito, como tudo isso funciona e se interrelaciona. Então Paulo era um edificador. Amém? Então um lança a rede, o outro edifica. Nós lançamos a rede, por assim dizer, para você ou na sua vida que foi no encontro e aceitou Jesus e foi salvo. Agora a unção de Paulo, o ministério de Paulo vai atuar para edificar a sua vida. Mas hoje eu vou ministrar na unção do ministério de João. Quem era João? A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro e passou, caminhando na praia, ele viu a Tiago e João, também pescadores, mas a Bíblia diz que eles estavam consertando a rede. Pedro lançava a rede e João consertava a rede. E qual é o ministério do apóstolo João? Você não vê ele também pregando para multidões? Ele era um ministério de restauração. Por isso que ele escreve às igrejas de Apocalipse, ele escreve a primeira igreja, a Éfeso. Eram várias igrejas, ok? Mas ele se dirige ao nome da cidade dizendo a igrejas em Éfeso. Éfeso é a igreja que Paulo falou do
ser cheio do Espírito, do que é a igreja. Mas lá em Apocalipse, João diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Amém? A minha mensagem hoje para você está na unção de João, a unção de voltar, de restaurar, e é um chamado à intimidade, é uma restauração do que eu chamo do lugar secreto, o lugar de pleno poder, o lugar de satisfação real, o lugar onde a fé é livre, aonde a unção é presente, é o lugar aonde você encontra a presença de Jesus. A presença de Jesus é o lugar aonde você acha verdadeira paz e completa proteção. É o lugar da intimidade. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:9, que nós fomos chamados à comunhão com o Filho. Diga: eu fui chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Comunhão é coisas em comum, e é isso que eu quero chamar você. É um convite à restauração. E como isso aconteceu? Como me chegou essa palavra? Eu estava nesse meu tempo de lugar secreto, e de repente o Espírito falou algo comigo. Ele me lembrou dos tabernáculos. O tabernáculo era composto de 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Lembram disso? Quem não fez o curso de maturidade no Espírito, façam. Átrio, santo lugar e santo dos santos, o lugar santo dos santos. No átrio era separado do restante do mundo por uma cortina, 50 côvados por 100 côvados, uma medida, era um retângulo. E existia no átrio o altar de holocausto e a bacia de bronze. Depois entrava um primeiro véu, e aí quem entrava, o sacerdote, ele se achava no santo lugar. Lá estavam os objetos candelabro, os pães, e na frente o altar de incenso. Tudo era ouro aqui. A única luz que existia aqui era a luz do candelabro. Lá no átrio havia um nível de separação do mundo. No santo lugar, um outro nível de separação. A palavra santo na Bíblia significa literalmente separado. Quando Deus diz que você é santo, Ele está dizendo que você é separado. Você não é mais do mundo, ouviu? Você não é mais desse mundo. Você pertence a Deus agora. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é santo e Ele separou você para ser como Ele é. Deus é separado. Amém? Bem, mas olha o que o Espírito me disse, me chamando ao lugar da separação. É um convite simples ao lugar secreto. Primeiro nível: quando você entra no átrio, você já se separou de muitas coisas do mundo. Muitos, nem todos podem entrar no átrio. O sacerdote entrava no átrio. Depois você cruza para o lugar santo. Santo significa separado. Então eu vou trocar a palavra. Você entrou no átrio, um nível de separação. Você entra no lugar santo, é o lugar separado, um nível de separação. Depois tinha um segundo véu, muito espesso, e o lugar que estava além do véu era o lugar santo dos santos. Então vou trocar a palavra, é o lugar separado dos separados. E neste lugar você encontrava a presença de Deus, na arca, Jesus. Entendeu isso? Então esses 3 níveis são 3 domínios sobre a sua vida. O átrio é o domínio da carne. O santo lugar é o domínio da alma. E o santo dos santos é o domínio do Espírito. Você nasceu para viver aqui, no domínio do Espírito. Você foi nascido do Espírito Santo. Você é um ser espiritual. Esse seu corpo não é o verdadeiro você. Você é o que está aí dentro. E por isso que a Bíblia diz: sede cheios do Espírito, andai no Espírito.
quando você anda no Espírito, nesse domínio, todas as coisas são vencidas. E eu quero te ensinar a maneira mais simples, incrível, de você aprender a desfrutar da realidade do lugar separado dos separados. Porque Deus está lá. Deus habita no lugar separado dos separados. É claro que esse lugar é o seu Espírito. Mas, seguindo o que o Espírito foi me falando, Atos capítulo 4, verso 13, é um texto lindo. Deixa eu dar o pano de fundo para você. Em Atos 3, João e Pedro estão indo orar. Um paralítico de 40 anos diz: por favor, me dá uma esmola. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Pegou o cara, levantou o cara. Essa notícia se espalhou por toda Jerusalém. Um milagre extraordinário. Por causa disso eles foram presos. Prenderam Pedro e João, e aí na sinagoga, os fariseus, Anás, Caifás e outros, interrogando eles, disseram: mas vocês fizeram isso em nome de quem? E Pedro disse: nós fizemos isso em nome de Jesus. Jesus, o autor da vida. E aí eles ficaram indignados, mas não podiam contradizer os fatos, porque o paralítico estava do lado deles. Então ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus. Pedro disse: convém obedecer a Deus antes a ele do que aos homens. A Bíblia diz que depois de Pedro ter saído deste sinédrio, ele foi e encontrou os discípulos, mais à frente aí no capítulo 4, e a Bíblia diz que ele disse: Senhor, ouve o que as autoridades estão dizendo. Todos eles unânimes, a uma voz oraram: Senhor, conceda-nos ousadia, intrepidez para anunciar a tua palavra, enquanto estendes a tua mão e realizas milagres, sinais, curas e maravilhas por intermédio do teu santo servo Jesus. A Bíblia diz que eles oraram assim. Veja, se eram 3.000 mais 2, no mínimo tinha ali 8.000, em torno de 8.000, no mínimo, na verdade 5.120, no mínimo isso, 5.000, eles oraram. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. Será que isso é possível acontecer aqui hoje? Todos. E algo mais espetacular, a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam tremeu. O chão vai tremer. Tremeu. As paredes tremeram, ok? Não sei se você já participou de algum tipo de terremoto, né? Assim, ok, essas coisas que ocorrem por aí, graças a Deus, amém? Mas você vê em filmes, tudo começa a tremer. Lá, a presença era tão grande do Espírito que o lugar tremeu. Nada caiu, ninguém se machucou. Mas eles saíram, anunciaram a palavra com toda intrepidez. No interrogatório com os fariseus do sinédrio, eles disseram isso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e disseram, ou reconheceram, que haviam eles estado com Jesus. É aí que eu quero que você grife agora. Eles reconheceram que haviam eles, grifa, estado com Jesus. Feche os seus olhos e diga comigo: estado com Jesus. E é esse lugar que eu quero te apresentar hoje. É uma chamada, é um convite. Os famintos vão entrar lá. Os que receberem no Espírito vão entrar. E a sua vida vai ser revolucionada. Verdadeira demonstração de poder. Não vai ser habilidade humana. Os judeus eram catedráticos, inteligentes, eles eram preparados, falavam muitas línguas. Pedro e João se levantam numa intrepidez tal, numa ousadia do Espírito Santo, numa linguagem irresistível, numa fonte inesgotável de sabedoria, e unção fluía de maneira poderosa sobre eles, e sinais estavam acompanhando os apóstolos, de tal maneira que eles falaram: só existe uma explicação para isso. Eles estiveram com Jesus. E você pode estar com Jesus todos os dias da sua vida. De tal maneira que, da mesma maneira que eles foram intrépidos, você vai ser intrépido. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Daí outra chave para entender isso que eu quero te dizer está em Mateus 6,6.
E eu trouxe minha Bíblia de papel, porque foi nela que eu vi. Não uso mais Bíblia de papel, só no meu lugar secreto. E eu estava aqui lendo só, ok, contemplando o Senhor. E aí eu bati o texto aqui. Tu, porém, Jesus estava ensinando a orar. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos ler juntos? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. E teu pai que está em secreto, que vem em secreto, te recompensará. Eu só quis dar ênfase. Teu pai que está em secreto e que vê em secreto, te recompensará. Bem, como eu disse, eu sou um apaixonado pela presença do Senhor. Às vezes eu fico até pensando, Senhor, essa ênfase ministerial na minha vida, que é isso? Porque eu sou um cara retirado. Eu amo ficar retirado. Eu amo subir o monte. Não que eu não goste de estar com os irmãos, com as pessoas, mas às vezes minha esposa diz, ei, quando é que você vai descer daí? Porque eu estou lá no sótão, e eu fico lá no sótão, é meu lugar secreto. E fico lá. Ok, bem, mas existe um princípio espiritual. Isso aconteceu muitos anos na minha vida. Houve um dia que eu não me lembro, não anotei, mas eu não esqueci a frase. O Espírito Santo disse assim para mim: presença no particular, presença em público. E eu falei, uau, o que é isso? Eu estava pedindo do Senhor mais presença, mais Jesus, mais Espírito. E Ele me disse, presença no particular, presença em público. Bem, eu entendi o que Ele quis dizer. Se você quer a unção de Deus manifesta em público, você tem que experimentar a unção e a presença no particular. Amém? Se você quer palavras de vida para transmitir em público, primeiro você tem que experimentá-la no particular. Se você quer poder real que vem de Jesus, que Ele é tudo para a sua vida, primeiro você tem que aprender a comer no lugar secreto, a se alimentar no lugar secreto, porque o que você recebe lá, Deus recompensa em público. Bem, isso não está escrito na Bíblia literalmente que em público. Mas aí basbem, e eu basbo, basbem se fala aqui também? Vai ficar admirado? Eu estou lendo aqui minha Bíblia, aí eu leio os comentários. Veja, comentários não é a Bíblia. Mas aqui é a Sociedade Bíblica, o que? Fidedigno. Aí no comentário do versículo 6, o comentarista escreveu que em muitos manuscritos, porque são vários manuscritos que deram originais, ok? Na história da Bíblia, muitos manuscritos. E então vários manuscritos, diz o comentarista aqui, estão escritos assim: te recompensará em público. Te recompensará em público. Eu quero dizer para você, a coisa mais espetacular na nossa vida, a coisa mais poderosa na nossa vida, é você aprender a entrar no que chamamos, ou eu chamo de lugar secreto, aonde está só você e Jesus. Bem, Jesus, antes de falar o que é a oração, Ele vai explicar a oração aqui. Ele disse o lugar. Então, diga comigo, o lugar conta. Talvez com a nossa visão e ênfase é real que você é o santuário do Espírito Santo, amém? Você é o santuário, o prédio não é. Você pode orar no céu, na terra, você pode orar em cima do monte, no mar, em qualquer lugar que você orar, Deus está com você. Mas o que eu estou falando é algo mais sensível. É algo que há muito o Espírito colocou no meu coração. Eu tento praticar a presença de Deus. Eu tento não ficar ansioso com as coisas. Mas quando eu olho as contas que tem que pagar, eu fui fazer uma transferência da nossa energia elétrica para o nome da igreja, encontrei mais uma dívida que estava perdida lá. Eu saí da C3E assim, oh Deus. Aí eu quero ficar agitado, ansioso.
quero ficar preocupado, irritado. Algumas pessoas dizem, você tem que ser feliz, opte por ser feliz, decida ser feliz. Eu já decidi muitas vezes, mas muitas vezes me encontro amargurado, aborrecido, fico bravo com a minha esposa. Eu já tentei ficar alegre e falar, agora eu vou ficar alegre, aleluia, estou alegre, muito alegre. Dura meio-dia. Eu sei que eu sou um ser estranho, diferente. Eu tento ter paz e ter descanso, mas diante de tantas dívidas, o diabo quer roubar o sono. Graças a Deus não tem roubado o meu, mas ele quer tumultuar a sua vida. Se você decide fazer algo, acredite, dura pouco, mas eu quero te ensinar aonde você pode se conectar na fonte de poder. Eu quero te ensinar que existe um lugar. E aonde é esse lugar? Jesus disse, no teu quarto. Não é necessariamente o teu quarto, mas é um lugar em privado, é um lugar particular, aonde só está você e Jesus. Amém? Esse é o lugar mais poderoso da terra. Não existe casamento que vai ser esfacelado, destruído pelo diabo. Não existe nenhuma obra do diabo que pode vencer alguém que aprendeu a desfrutar de tempo a sós com Jesus. Não existe, irmãos. E eu vou mostrar isso para você, não tenho, obviamente. Estou escrevendo um livro sobre isso, mas na minha mensagem eu vou ter que ser rápido aqui para você. Projeto, salmo muito conhecido, Salmo 91, verso 1. Aleluia, diz assim: o que habitar significa morar. Não é uma temporada, não é um hotel que você passou, não é um lugar temporário. O que habita, Jesus disse, dá-nos o pão nosso de cada dia. Não é de vez em quando, não é no final de semana, não é no culto de domingo. É alguma coisa que você aprende a desfrutar diariamente, porque Deus não se utiliza de restos. A unção tem que ser nova, a presença é para hoje. A fé que o agrada é o Deus que é agora, não ontem. O que você recebeu ontem não é suficiente para hoje. A cada dia Deus reservou uma porção para você. Ouviu, querido? Ouviu, querida? E isso vai tirar todas as suas frustrações, seu sentimento de solidão, de vazio, suas indefinições, sua busca e paixão por coisas do mundo, seja lá o que for, porque na presença de Jesus todos os inimigos são derrotados. Não existe nada mais poderoso, não existe oração mais poderosa que a oração em silêncio na presença dele. A chave é encontrar a presença. Eu vou te ensinar como eu faço. Pode ser útil para você. Mas note esse salmo. O que habita, diga habita, no esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo, ela é poderosa na Bíblia. Só nos Salmos, e praticamente Davi que usou, são 45 vezes que Davi fala do esconderijo de Deus. Deus tem um lugar secreto. Deus não se revela. A presença manifesta de Deus não é barata, não é em qualquer lugar. Uma coisa é presente imanente, a presença de Deus em você. Deus está em você. Mas outra coisa é você ter a presença manifesta de Deus. Amém? Bem, eu amo a adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio da adoração do seu povo. Houve um tempo, perdi essa prática. As coisas que mais me deixaram tristes ao longo das mudanças da minha vida, deixei a Armênia, depois da Armênia fui para Guarulhos, de Guarulhos eu fui para Campinas, e Campinas eu vim para cá. É que eu perdi a minha rotina. Que levei tempo para conquistar. Isso me deixa muito incomodado. Mas um tempo atrás, anos atrás, o Espírito disse assim para mim: eu quero que toda primeira hora do dia seja só para me adorar. E eu pratiquei isso por meses. E a minha mente já queria pedir: Senhor Jesus, não, Jesus, eu estou aqui só por ti. Jesus. E só pensava em Jesus, normalmente com uma música orquestrada, que é o que eu gosto, e com a palavra.
e eu tive grandes momentos com Jesus. Fui robustecido com poder no meu espírito, porque a presença de Jesus faz isso na sua vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Por incrível que pareça, a palavra descansa também é habitar. Aí a Bíblia diz que o que descansa à sombra do Onipotente, Davi escreveu isso: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas asas, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Ele vai alongar os seus dias de vida, favor, graça, misericórdia estarão sobre você, e todas as coisas que é a maior proteção de alguém e favor manifesto de Deus estão aqui. Mas aquele que habita, tudo começou com habitar, ouviu? E a minha chamada para você hoje é que você, a partir de hoje, de alguma maneira, reserve um tempo particular, não com a sua esposa, não com seus filhos, você e Jesus. Quando você trancar a porta do seu quarto, a presença vai estar lá, e ela vai fazer isso para você. Ela vai derrotar os seus inimigos. Eu vivi muitos anos em batalha espiritual, coisas que você nem imagina. Planos estratégicos mundiais, com os maiores intercessores do mundo. Eu estava conectado no ministério que estava envolvido com isso. Longos períodos de jejum e oração, guerra, era um peso ter que pagar lá 160 mil, me lembro, já mais de 20 anos de programa, todo mês, e a igreja tinha 200 membros, mas todo mês era pago. Batalha espiritual tremenda. Envolvi-me muito com isso. Um dia, orando, o Espírito Santo disse para o grupo que estava lá: a maior batalha espiritual que você pode fazer na sua vida é adorar a Deus. É o lugar secreto. Pode voltar para o verso 1. Davi escreveu isso. Davi conhecia esse lugar, irmãos. Davi foi um homem atípico, um ícone no Velho Testamento. Davi viu a graça vivendo debaixo da lei. Ele disse: a tua graça é melhor do que a vida. Ele viu a graça. Bem, ele escreveu também o Salmo 27. No deserto de Judá ele escreveu 63. Mas o Salmo 27, verso 1, veja, Davi está falando do lugar secreto. Ele diz assim: o Senhor é a luz da minha vida, ou a luz e minha salvação. O Senhor é a luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, deixa congelado, ainda assim terei confiança. Para comigo e pensa. Davi era um homem de guerra, ele vivia em batalhas. Talvez nós não saibamos o que é isso, mas ele disse: se vier um exército inteiro me cercar e declarar em guerra contra mim, eu vou estar seguro, a minha confiança não será abalada. Ora, quantas vezes nós somos abalados só porque não entrou dinheiro, não deram os dízimos, não vendeu, quebrou o negócio, teve prejuízo, perdeu o carro. Quantas vezes somos abalados? E agora o que vai acontecer? Coisas pequenas às vezes que nós perdemos, somos abalados. Olha, eu perdi o dinheiro, olha o que aconteceu comigo. Como se a vida tivesse acabado, o rumo tivesse mudado, o plano de Deus alterado por uma perda. Abalados. E Davi não está aqui sendo, usando linguagem, figura de linguagem, um eufemismo. Não, Davi era homem de Deus. Ele está escrevendo pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: se um exército se acampar contra mim, se estourar contra mim a guerra, e eles só querem a mim, mesmo assim eu não perderei a confiança. E eu pergunto: por quê? Por quê, Davi? Aonde está a chave? Aonde alguém pode se tornar inabalável, pode dormir na tempestade? E Davi segue dizendo, ele diz: uma coisa peço ao Senhor,
e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Oh, aleluia! Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar a beleza é olhar para os feitos, olhar para Jesus. Verso 5: pois no dia da adversidade é da guerra, o exército contra você, ele me ocultará no seu pavilhão, é o lugar secreto. Aí vem a palavra mesma que no Salmo 91, no recôndito, recôndito é lugar secreto, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, me protegerá, elevar-me-á sobre uma rocha. Olha o que Davi está dizendo: quando eu estou no lugar secreto, então os inimigos declaram guerra, os problemas são maiores do que eu posso suportar, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor vai me esconder no seu recôndito, Ele vai me colocar no seu interior, no seu pavilhão. É o lugar secreto. O Altíssimo habita no lugar secreto. Aí ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Elevar-me-á, verso 5, por favor, deixa os dois. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. O lugar secreto é o lugar aonde Jesus se revela para você, aonde você entra na intimidade de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é a rocha. Imagine os seus problemas todos te cercando, todos os seus problemas 360 graus por todos os lados cercando você. Quando você entra no lugar secreto, na presença de Jesus, Deus diz que vai colocar você sobre uma rocha, e vai levantar a sua cabeça, vai levantar você muito acima de todos os seus inimigos. É isso que o lugar secreto faz. A presença de Jesus destrói os seus problemas. Destrói. Quando a nuvem que guiava o povo no deserto parava, a arca parava. A nuvem é o mover do Espírito, da presença. Quando a nuvem se mexia, ou a coluna de fogo, o povo de Israel se levantava, Judá ia primeiro, sacerdote Judá, e começavam a caminhar. Mas ao se movimentar a nuvem, Moisés se colocava de pé e dizia: levanta-te, Senhor, e fujam os teus inimigos diante da tua presença. Amém? Aleluia. Vamos seguir. Aleluia. O Salmo 63, Davi escreveu no deserto de Judá, quando eu era perseguido por Saul. E ele diz assim: ó Deus, ó Elohim, tu és o meu El. El é o Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Presta atenção. Eu falei para você do átrio. O átrio é um tipo do corpo. O santo lugar é um tipo, uma figura da alma. E o santo dos santos é um tipo do Espírito. Davi está dizendo assim: o meu Espírito te busca ansiosamente. Ansiosamente. O seu Espírito tem fome de Deus. O seu Espírito deseja Deus. O teu Espírito quer encontrar a Deus. Há dentro de você um anseio, uma necessidade que só pode ser satisfeita pelo encontro com Ele. Aí Davi diz: a minha alma, ela tem sede de ti. Em outros salmos ele escreve: como a corça anseia pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. A corça deseja encontrar as águas, porque a água, além de lhe tirar a sede, lhe protege dos inimigos, porque o cheiro dela é camuflado e os inimigos predadores não a encontram. Aí ele diz: o meu corpo, ele sim te almeja, como a terra
árida do deserto, exausta, rachada, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. A palavra santuário, Kodesh, no hebraico, significa esconderijo. Davi estava dizendo: no esconderijo, lá eu busco a ti, o meu espírito está em ti. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te quer muito, Jesus. Presta atenção. A centralidade do tabernáculo era o altar de incenso. O altar de incenso ficava no santo lugar, era o centro do tabernáculo, não era a arca, era o centro do tabernáculo. Ok? O altar de incenso é o símbolo das orações. Você adentra no lugar secreto quando você está sozinho, fecha sua porta, e quando você ora, quando você busca Jesus em oração, não é uma questão de pedir, é uma questão só de desfrutar, só desfrutar de Jesus. E você vai experimentar essas vitórias todas que Davi experimentou. E aí veja, quando você se dispõe a orar, eu não sei quanto tempo pode durar para algumas pessoas. Para algumas pessoas podem durar 1 hora. Jesus disse: nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Aí você fala: pastor, mais 1 hora, eu não tenho tempo para 1 hora. Eu aprendi algo na minha experiência, que eu quero compartilhar com você, que Deus entende os seus limites, desde que você seja verdadeiramente sincero, desde que exista uma resposta sua ao seu espírito, que anseia por Deus. É só uma resposta para o espírito, é só se aquietar diante de Deus. Ouça, é só se aquietar no lugar isolado com Deus, que você vai experimentar força e glória de Deus. Amém? Só isso, pastor? Só. E eu quero desafiar você a experimentar. Mas eu quero te mostrar algo poderoso, para você ver como você sai do domínio do corpo para o domínio do espírito. Isso está num exemplo lindo, que é o exemplo de Ana. Ana, ela desejava um filho. Ana era agredida, era maltratada pela outra esposa de Eucana, seu marido, chamada Penina. A espizinhava. E Penina tinha filho. Uma mulher que tinha filho naquela época era virtuosa. Uma mulher que era estéril era quase amaldiçoada. Era uma aflição na alma de Ana. Eucana, um homem cheio de si, um marido muito bom, amava mais a Ana do que Penina, mas Penina lhe dava filhos e Ana era estéril. E muito lhe doía a alma, muito choro, muita tristeza. Eucana disse para ela: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Esse homem, nós precisamos aprender com ele. E Ana falou: eu te amo, tudo bem, mas eu quero um filho. E a Bíblia diz que Ana ia no lugar do templo. Ela era uma mulher, ela não podia entrar no átrio, ela estava além do átrio. E ela estava orando um dia, orando lindo, e orava. E aí passou o sacerdote Eli, e viu que ela balbuciava com os lábios, blá, 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 blá. Alguns acreditam que ela estava orando em línguas. Tanto é que ele falou: você está bêbada. Lembra de Atos, que confundiram eles bêbados, porque ele não entendeu nem o que ela falava. Ela falou: não, eu não estou bêbada, tua serva não está bêbada. É uma aflição na minha alma aqui. E Ana continuou orando. Olha o que existe no poder de você permanecer buscando a presença. Ela estava além do átrio. Ela estava: Senhor, por favor, me dê um filho, poder me dar um filho, eu preciso de um filho. O Senhor está vendo o que Penina faz comigo, olha os meus problemas, e agora, Senhor, eu não consegui vender. Senhor, olha a aflição, olha o casamento, olha o que está acontecendo, por favor, o Senhor é bom, o Senhor falou que é bom, Senhor, eu sei que eu sou filho amado, o Senhor falou que eu sou filho amado, mas se eu sou filho amado, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por favor, faz alguma coisa, manda alguém que tem dinheiro, manda alguém que paga isso, paga aquele, Senhor, por favor. Estava assim: Senhor, me dá um filho, por favor, a mim, por favor, eu preciso, por favor, olha a minha necessidade, por favor, olha a minha necessidade. Ela permaneceu. Quando você permanece buscando a presença, o Espírito Santo vai te levar para a centralidade do altar. Veja, a centralidade do altar. Então Ana sai
no lugar exterior, e certamente no espírito, ela cruza o átrio, ela entra no santo lugar. Quando ela entra no santo lugar, e essa é uma experiência, você já não está mais olhando para si completamente. O louvor começa a brotar de você, a adoração brota de você, você começa a ver Jesus, fala: sim, Senhor, mas eu sei que eu sou filho amado e o Senhor cuida de mim, aleluia, Tu és bom. Você já não está mais: ai, Senhor, aflição. Você está no domínio da alma, há luz na alma. Mas quando você permanece aqui, de repente você cruza o segundo véu, é uma experiência. E aqui, muitas vezes a única coisa que cabe são as lágrimas e o silêncio, porque não tem mais nada a dizer. Ana estava pedindo um filho aqui: por favor, me resolve meus problemas, Senhor, e agora como vai ser? Eu preciso do emprego, eu preciso da promoção, eu preciso agora, o que aconteceu, eu perdi, como será? Aí ela começa: Senhor, mas Tu és bom, amém. E de repente ela diz: Senhor, se o Senhor me dá esse filho, eu o dou a Ti. E quando ela disse isso, a Bíblia diz que o sorriso entrou nos seus lábios, ela se levantou e foi para casa e ficou grávida. Ouça isso. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Enquanto Ana não encontrou o propósito de Deus, o desejo de Deus revelado na presença de Deus, ela não cruzou para o domínio do milagre. Você entende isso? Samuel foi um dos maiores homens na Bíblia. Samuel é o que eu chamo o homem que mudou eras. Eu sei que isso pode ser muito para algumas pessoas, talvez, né, porque exige a história de Israel, mas toda a linhagem sacerdotal vinha por Levi. Samuel, Deus depôs a linhagem de Levi. Eli errou e Deus tirou Eli, e Samuel assumiu o sacerdócio. Samuel instaurou a monarquia. Foi ele que ungiu o rei Davi, segundo o coração de Deus, o homem que ansiava pela presença. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque amava a presença de Deus, era a sua maior paixão, habitar com Deus. Ele disse: para mim vale mais estar no átrio um dia do que 1000 em outros lugares. Vale mais para mim aqui do que as melhores viagens do mundo, nos melhores restaurantes do mundo. A andorinha encontrou lugar, o pássaro encontrou seu ninho. Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu. A paixão de Davi: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar no lugar secreto todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Ouviu, marido? O melhor lugar que você pode estar é sozinho com Jesus. Ouviu, querida? O melhor lugar que você pode ficar é sozinho com Jesus. Não sei por quanto tempo, mas até que a presença toque em você. E se não tocar no primeiro dia, fique no segundo, no terceiro. Fique até que haja plena luz de glória e força em você. Quando você se levantar de lá, você vai perceber algo novo em você. Claro, você vai falhar outras vezes, mas no outro dia você entra de novo, tranca a sua porta, e teu Pai, que vê em secreto e está em secreto, te recompensará em público. Aleluia. Ele demonstrará que está com você. Ele demonstrará. Mas isso é um permanecer na busca. Por isso que orar em línguas é poderoso. Quando você ora em línguas, você começa no domínio do Espírito. Mesmo que a sua alma esteja perturbada, o seu corpo agitado, mas daqui a pouco o descanso entra. Quando Deus começou a descrever o tabernáculo, Ele começou pela arca. A arca simboliza o Espírito. Amém? É por aí que nós começamos. E isso é poderoso. No Salmo 3, verso 4, Davi diz o seguinte: com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo. A palavra santo aqui é a mesma Kodesh, que significa lugar secreto. Me responde. Quando você vê monte de Deus, monte santo, Deus está dizendo: no lugar secreto eu te respondo. Esse é o monte santo de Deus. Alguns pensam que é subir o monte
e ficar lá uma madrugada. Não necessariamente esse lugar, mas é um lugar onde você fica sós com Deus. Amém? Amém? Você fala, pastor, eu acho que eu consigo só 15 minutos. Fique firme nos 15 minutos. Fique firme, Deus vai entender o seu limite. Amém? Eu me lembro, eu comia rápido. Por muitos anos eu fiz isso. Eu comia rápido no meu horário de almoço, para voltar mais rápido, para ficar lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E eu me deslocava de metrô, eu trabalhava no metrô. Metroviário não paga metrô, e para mim era logístico. E aí eu tinha uma Bíblia, essas pocket. Outro dia alguém me mostrou uma Bíblia pocket. Foi você? Eu falei, eu tinha uma dessa. E aí eu tinha aquelas Bíblia pocket, e eu ia lendo no metrô. Aquele multidão de gente, aquele coisa, mas eu ia lendo. Muitas vezes ali foi o meu lugar secreto. Eu me lembro uma vez que eu tinha que ministrar para um pós-encontrista, né? E eu agitado, eu trabalhava, estudava, era casado e já tinha filho. E aí eu reservava meu tempo, às vezes acordava mais cedo um pouco, talvez 15 minutos, na época eu me lembro que era 30 minutos, eu fazia isso, não por regra, não por medo de Deus, não porque eu não lia a Bíblia, só por fome, só por desejo. E eu me lembro que eu fui ministrar uma palavra, e essa palavra eu também quero escrever sobre ela. O tema vai ser, está escrito. E eu preguei para aquelas pessoas. Eu me lembro que a pastora Valnir estava lá. Ela falou, mas que coisa, Gilberto, mas como, onde você preparou isso, como você viu isso? Eu falei, no metrô, em 20 minutos vindo para cá. Quando eu estava lendo a Bíblia, o Espírito me alimentou com pão do céu. Quando você entra no lugar secreto, a arca possui dentro dela pão do céu, a vara de autoridade e a lei. Presta atenção. A lei do Velho Testamento se tornou a lei do Espírito da vida no Novo. Ouviu isso? É a lei do Espírito da vida. O Espírito Santo te guiando. O pão do céu é a palavra de Deus, é o maná. Deus te dá pão vivo no lugar da presença. E autoridade, Ele te reveste de autoridade e poder. Poder é resultado de intimidade. Amém? Esse é o nosso domínio. Essa é a sua praia. Esse é o seu lugar. É isso. É nesse lugar que você vai encontrar as suas respostas, querida. É neste lugar. Muitas pessoas correm para lá, muitas pessoas correm para cá, mas é neste lugar, diga, neste lugar, que você vai encontrar as respostas de Deus. Amém? Lembra de Mateus 17? Mateus 17, Jesus leva no Monte da Transfiguração. Ele leva Pedro, Tiago e João. De repente aparecem conversando com Jesus Moisés e Elias. Jesus se transfigurou. A luz, aquilo que ele era na eternidade, ele se manifestou ali, completamente cheio de luz, luz por todos os lados. Pedro e os discípulos olharam aquilo e falaram, Senhor, bom é estarmos aqui, queres que façamos 3 tendas, para habitarmos aqui? Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Estando eles ainda a falar, veio uma nuvem, a nuvem do Espírito, e uma voz como de trovão, disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eles caíram de bruço com medo. Às vezes nós achamos que a presença de Deus, tinha um canto que a gente falava assim, na presença de Deus eu vou pular. Mas às vezes na presença de Deus você cai com o rosto em terra, como caiu João. Amém? É que às vezes nós somos muito rasos. Eles caíram com medo na presença de Deus. E aí Jesus tocou neles e disse, ei, não tem mais, sou eu. Eles olharam e a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Nós já ministramos muitas palavras, vocês que já ouviram sobre isso, ouviu o Filho. Não ouça a lei, no símbolo de Moisés, não ouça Elias, um tipo dos profetas, amém? Mas eu quero mudar o relacionamento, presta atenção. Se você vivesse no Velho Testamento, e você tocasse no morto, num animal morto, alguma coisa que impregnou em você, ou se você tivesse algum fluxo, você tinha que ser purificado.
Mas você não podia ir diretamente a Deus. Você tinha que ir à lei. Você se relacionava com a lei, e a lei dizia: você vai levar 2 pombas, vai tomar banho de água, vai trocar as vestes, vai até o sacerdote, e isso será feito. Então você se relacionava com a lei, não com Deus. Deus se revelava na lei. Amém? A lei é uma revelação do caráter de Deus. Bem, se você quisesse saber: eu compro esse carro, eu mudo de estado, eu venho para cá, eu não venho, você não orava: Senhor, o que eu faço? Você tinha que ir até o profeta e falar: profeta, eu estou querendo saber se eu vou mudar de estado, se eu mudo de emprego, se eu compro aquele carro. Você pode consultar a Deus por mim, o profeta, e orar e falar: assim diz o Senhor, pode mudar. Aí você ia embora e mudava. Deus falou para eu mudar. No Velho Testamento, na Velha Aliança, você não se relacionava diretamente com Deus. Você se relacionava através, entenda o tipo, de Moisés ou de Elias. Amém? As pessoas não conheciam Deus. Elas não podiam entrar no lugar da intimidade com Deus. Elas não podiam nem desfrutar da presença de Deus. Ok? Na Nova Aliança, tudo mudou. Porque o véu foi rasgado, você entra no santo lugar e você foi feito rei, sacerdote e profeta no sangue de Jesus. Amém? Você tem acesso livre ao trono. Mas você sabe que muitas pessoas ainda na Nova Aliança, aqui na Nova Aliança, elas se relacionam com Deus na base da lei ou dos profetas. Na lei é o que a lei diz para eu ser aceito. Dos profetas eu vou lá domingo para ouvir o pastor Gilberto, é muito bom ouvir, realmente Deus fala comigo. Não deixe de vir, Deus fala com você sim, aleluia. Mas acredite, isso não é suficiente para alimentar a sua semana. Você precisa entrar no lugar secreto e falar diretamente com Deus, diretamente com Jesus. E o Pai diz: a Ele ouvi. Aonde? No lugar secreto. Amém? Algumas pessoas falam: não, preciso lá por irmão orar para mim, para que eu possa saber o que Deus quer. Você não precisa disso. É muito bom a oração dos irmãos. Em alguns momentos da vida você vai precisar, mas esse não é o normal para você, filho, filha amada de Deus. O normal é você só trancar sua porta e desfrutar da presença de Deus. Adore a Deus ali. Adore com a palavra, lendo a palavra, adorando a Deus. Amém? Aleluia. Isso é poderoso. Provérbios 26:20 diz: sem lenha o fogo se apaga. Qual foi a última vez que você fez churrasco? Hoje? O fogo apagou? Apagou ou não apagou? Apagou. Amém? Por maior que seja a fogueira lá da cruz, ele apagou. Mas a Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. O fogo é um tipo do Espírito Santo, e a lenha é um tipo da palavra de Deus. O que você faz neste ambiente? Eu vou dizer para você, para encerrar, o que eu faço. Eu abro a minha Bíblia, eu ponho uma música normalmente orquestrada, e eu começo a ler a Bíblia. Não para entender a Bíblia, não para receber um ensinamento. Eu simplesmente, orando em línguas, eu desfruto da presença de Jesus que aparece lá. E fico lá, e fico lá. De repente, o Espírito Santo me dá alguma palavra. Ele me dá algum pão vivo que vem do céu fresquinho. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas o pão tem que ser diário. Você tem que buscá-lo diariamente. E de repente, Deus vai falar com você, vai te dar uma palavra viva, direta para você. E quando Deus falar com você, querido, vai ser suficiente. Quando Deus falar com você, você nunca mais vai querer abandonar este lugar, porque aí você experimentou o pão do céu. Então, trazer para este momento a lenha, o fogo será mantido. Jesus Cristo é a palavra encarnada, amém? Ele foi batizado. Quando ele foi batizado,
o Espírito desceu em forma corpórea. Quando se tem a palavra, o Espírito desce. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Projeto Salmo 81, 7, para nós encerrarmos com esse salmo. Aleluia, é uma riqueza linda a palavra do Senhor. Eu penso que Daniel, na velha aliança também, um grande homem de Deus, desfrutava tanto da presença de Jesus. A Bíblia diz que todos os dias, às 3 da tarde, no sacrifício da tarde, ele se ajoelhava, abria a janela da sua casa e estendia as mãos em direção a Jerusalém. Todos os dias. A equipe de louvor rapidamente. Todos os dias. Aí saiu um decreto do rei que disse: quem orar a outro Deus durante 30 dias vai morrer. E Daniel disse: tô nem aí. O que você faria? Só são 30 dias, querida. Imagina, eles estão fazendo uma vigilância aí, só 30 dias, não tem nada, a gente fica quietinho aqui, só 30 dias, vamos negociar 30 dias só. Daniel sabia, e você sabe onde ele foi parar? Sabe, na cova dos leões. Aí Daniel está lá, abre a janela e eu fico pensando, como é que ele conseguia? Será que ele tinha um caráter tão mais nobre que o seu? Ele nem nascido de novo era. Você tem um espírito vivendo em você. Ele participava de uma aliança inferior. Como é que o cara não teve medo de se expor ao perigo num reino contrário? Ele ia lá, abria a janela. Não, então vamos fazer o seguinte, querida, vamos deixar pelo menos a janela fechada, aí ninguém vai ver. Ele falou, tô nem aí. Se ajoelhava todos os dias, abria a janela e levantava as mãos para Jerusalém. O que ele tinha? Eu creio que ele tinha a presença. Ali era um lugar secreto. E quando você desfruta de Jesus, você não se contenta com coisas rasas, velhas, pão endurecido. Você não está preocupado com os seus problemas. Veja, eles são reais, eles ainda não desapareceram. Mas quando você está nesse lugar, Deus te coloca sobre a rocha e te eleva acima dos seus inimigos. Aleluia. Talvez eles não mudaram ainda, mas você mudou. A sua fé foi renovada, a sua força é real, e por causa disso você sai para vencer todas as coisas que estão à sua frente. Este é um lugar. O convite simples é esse, para resumir tudo que eu falei para você. Amanhã desenvolva a prática de pegar algum horário do seu dia. Você está lá em casa o dia inteiro e fica reclamando da vida, dos problemas. Simplesmente tranque a sua porta, põe uma música, leva a palavra e desfrute da presença. Quando você fizer isso, Jesus vai estar lá. Ouça o que eu estou dizendo. Esse é um lugar secreto, é um princípio espiritual, e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Levante as suas mãos para o alto. E no Salmo 81, 7, desculpe. Olha, vamos ler esse salmo. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito lugar secreto, do trovão eu te respondi. Aleluia. Do lugar secreto do trovão. Fala, mas trovão? Todas as vezes que Deus falou na Bíblia, quem ouviu era como a voz do trovão. E sabe o que Deus dizia no meio do trovão? Tu és meu filho amado. Amor e presença, santidade e poder. É isso que você vai encontrar lá. Aleluia! Levante as suas mãos e adore a Deus. Adora a Deus, adora a Deus. Levante as suas mãos e adore a Deus. Este lugar pode ser um lugar secreto agora, você e Ele. Um lugar que você se move no meio da adoração do Espírito. Um lugar onde você é fortalecido. Você recebe alimento do céu, pão da vida, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Comece a clamar pelo nome dEle. Jesus, Jesus, Jesus. Desesperadamente faminto por Ele. Pela presença de Jesus, pela presença única e verdadeira, aonde a fé é real, aonde o amor te envolve. Receba dele, receba de Jesus, receba de Jesus.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. And one man embrace. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu espero muito que você tenha me entendido. Pensa, qualquer coisa, apenas tranque-se com Deus. Deixe o Espírito conduzir o tempo, o momento. Mas Ele anseia por você. Deus deseja se revelar a você. É o maior prazer de Deus revelar-se aos seus filhos. Jesus, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão falar: o que aconteceu com você? Quando você chegar perto de pessoas, às vezes que estão muito perturbadas, elas vão sentir virtude sair de você. A glória de Deus vai ser real. Você vai encontrar irmãos e você vai olhar para eles e eles vão sentir a santidade de Deus. Você não produziu nada, você não mudou nada, não fez nada. Você só se trancou por alguns momentos buscando a presença de Jesus. Lá, não fique pedindo. Eu sei que muitas pessoas vão lá: meu filho, por favor, é minha família, Senhor. Mas eu quero te incentivar. Não comece pedindo, comece adorando. Porque a oração não precisa ser longa. Não precisa. Jesus disse para os demônios: vão. E 6.000 demônios foram expulsos. Ele disse para um morto de 4 dias: sai para fora. Sai para fora. Lázaro, sai para fora. Uma oração de quantas? Lázaro, sai para fora. 4 palavras, é isso? 4 ou 5? É o suficiente para ressuscitar o morto de 4 dias. Não é o quanto você ora que produz poder, é o quanto você desfruta da presença. Você entendeu? Você entendeu? Eu vejo milagres sendo realizados na sua casa por você. Eu sinto o Espírito dizendo: você vai encontrar o maior nível de proteção e autoridade que jamais experimentou. Seus medos cairão por terra. Você vai desfrutar de descanso. Você vai dizer como Davi: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. A quem temerei? Não temerei coisa alguma, porque eu sei que estás comigo. Olha, querido, nós não podemos por nós mesmos. Eu não consigo vencer a minha ansiedade. Eu não consigo por mim. Eu posso pôr regra para falar: agora eu não vou ficar ansioso. Tá bom. E fico meio, de repente, bum, tem uma má notícia falando: nossa! Sabe o que eu faço? Eu corro para o lugar secreto e fico lá: Jesus, 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 és tu, Jesus, Jesus. Beba, coma dele, beba, coma dele. É aqui que você encontra a derrota dos seus inimigos. É só nesse lugar, na presença do Altíssimo, um lugar secreto, reservado para os que amam. Nós temos que quebrar a religiosidade. Há muita religiosidade em nós, há muito fazer em nós, há muito ativismo em nós e pouca presença. O meu espírito tem fome de ti, Deus. A minha alma te anseia, o meu corpo te amava. Era isso que Davi experimentava lá. É assim que eu te contemplo no santuário, lugar secreto, para ver a tua força e a tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, abra os nossos